O cavaleiro Karkan, que conseguiu repelir com sucesso o súbito ataque de monstros antes que a cidade sofresse qualquer dano, estava em uma situação peculiar. Conteúdo patrocinado. Porque houve uma fúria de monstros e o aparecimento de uma nova masmorra em um momento como este? Ele se perguntou. Alguns membros da companhia que ele liderava ficaram gravemente feridos, mas felizmente nenhum deles morreu. O senhor da região, Visconde Niarki, também agradeceu. No entanto, muitas das conquistas foram para a espada de chama azul Heinz, aquela que havia rumores de que provavelmente se tornaria o segundo aventureiro da classe S do reino de Orbalm. Os monstros haviam entoado Mate Heinz como se fosse um encantamento e todos mirassem nele, afinal. Sendo esse o caso, Heinz poderia ter sido culpado por ser o homem que convocou os monstros e trouxe um desastre para a cidade, mas ele já havia conquistado uma boa reputação e era adorado por muitos. Em vez de ser culpado, sua reputação só melhorou por ser o campeão que enfrentou o grande bando de monstros sem fugir. As pessoas também elogiavam o fato de Heinz ter sido alvo dos monstros, dizendo que isso deveria ser um sinal de que os deuses malignos que eram servos sobreviventes do rei demônio estavam atrás dele. Em outras palavras, Heinz era um herói temido, mesmo pelos deuses. Como foram Heinz e os outros membros das Lâminas de 5 cores que derrotaram a maioria dos monstros, era natural que recebessem elogios. Sendo esse o caso, alguém pode se perguntar por que os aventureiros e os homens de Karkan participaram da defesa, mas isso seria apenas em retrospectiva. Não havia nenhuma prova de que os monstros realmente mirariam apenas em Heinz. Mesmo que houvesse, não haveria como eles dizerem, bem, isso não tem nada a ver conosco, e parecerem despreocupados. E assim a companhia de Karkan se exauriu em uma batalha feroz. Heinz e seu grupo agora estavam limpando a masmorra sinistra que havia sido descoberta na floresta perto da cidade. E Karkan foi informado de que a próxima expedição para sua empresa não era necessária. Na verdade, é verdade que não é hora de fazer coisas como uma expedição. Os homens da companhia estão sendo completamente curados pela magia de cura de Froto, mas não estão em um estado em que possam se mover tão facilmente. A fonte dessa fúria de monstros era quase certamente o novo Dungeon, mas ainda não era completamente certo. Até que Heinz e seu grupo retornassem, Karkan e seus homens, que haviam sido designados para fazer parte das defesas da cidade, não podiam se mover. Mesmo depois que Heinz e seu grupo voltassem, levaria tempo para configurar um sistema para controlar e vigiar o Dungeon. Karkan não tinha nenhuma obrigação de cooperar com isso, mas se ignorasse categoricamente as expectativas do Visconde Niarki, que contava com ele, sua posição social seria prejudicada. Mas com isso dito, isso não significava que Karkan seria necessariamente muito valorizado, mesmo que atendesse às expectativas do Visconde. Afinal, o projeto de cultivo ao sul do qual ele deveria estar encarregado foi deixado sozinho. O mais cedo que poderemos nos mover é no inverno. Karkan suspirou. Perdeu a conta de quantas vezes o fez. A cidade de Niarki ainda não havia recebido notícias de que o castelo do duque construído por Nineroad havia afundado ou o escândalo que abalou o reino de Orbalm, ou que o mestre da Guilda dos Magos, assim como vários nobres, haviam revelado ter conexões com vampiros. Luciliano, o degenerado. Ele era um aventureiro humano de classe C e, quando encontrou Vandaliel pela primeira vez, trabalhava na nação Escudo Mirg. Ele havia criado um live dead da mulher que se tornou Palvina e o usou como um familiar para se infiltrar na vila do Noble Orc Bugogan a fim de coletar informações. E depois que a batalha entre os Ghouls e Orcs terminou, ele encontrou Vandaliel através dos live dead, mas... então era assim que o rosto dessa pessoa parecia. Acho que realmente tenho uma impressão diferente agora que posso ver seu corpo físico, pensou Vandaliel. Naquela época, quando ainda tinha 3 anos, não sabia como era o rosto de Luciliano. Mesmo que tivesse, Luciliano agora tinha bochechas encovadas e uma barba que crescia livremente. Se Gofer e os outros não tivessem contado a ele que havia um ex-aventureiro humano entre os escravos, ele não teria notado Luciliano. Então por que você está aqui? Vandaliel perguntou mais uma vez, pois Luciliano não havia respondido da primeira vez, mas ainda não houve resposta. Em vez de ficar calado deliberadamente, parecia que ele havia desmaiado. Eleanora silenciosamente levantou o pé. Eleanora, parece que ele vai quebrar se você pisar nele, então não vamos fazer isso, disse Vandaliel. Sim, Vandaliel-sama.
Ainda nos braços de Eleanora, Vandaliel segregou um remédio restaurador de suas garras e usou a telecinesia para aplicá-lo no rosto de Luciliano. No momento em que o fez, Luciliano saltou como um brinquedo de mola, mas ainda estava amarrado, perdeu o equilíbrio e caiu no chão mais uma vez. Calha. Espere, por favor, não me mate. Mesmo se você me matar, por favor, deixe-me morrer com conforto. Além disso, deixe-me fazer uma última refeição. Você parece inesperadamente animado, disse Vandaliel. Para começar, a julgar pelo seu comportamento, parece que você se lembra de quem eu sou. E não tem como eu esquecer alguém de uma raça rara como um Dhampir. Mas espere, não era minha intenção encontrá-lo aqui. Luciliano implorou. Não, eu ficaria muito surpreso se fosse, disse Vandaliel. Parecia que Luciliano lembrava exatamente quem era Vandaliel, incluindo o fato de que Vandaliel o havia ameaçado com: na próxima vez que eu te ver, vou te matar? Vandaliel-sama está perguntando o que você está fazendo em um lugar como este. Responda a ele, disse Eleanora, levando Luciliano a dar uma resposta. Além disso, não sou a mãe de Vandaliel-sama, mas sua serva, acrescentou ela, já que várias pessoas já haviam feito o mesmo mal-entendido. Tudo bem, eu respondo, disse Luciliano. Depois desse incidente, peguei meu dinheiro, deixei Balshebur e migrei para o reino de Orbaum. Continuei minha pesquisa sobre mortos-vivos enquanto trabalhava como aventureiro. Mas um dia, infelizmente, segundo a história de Luciliano, ele havia se envolvido na disputa entre Lord Belton e Lord Lucas. O terceiro filho de um certo nobre da facção de Belton conspirou para que seu pai mudasse de lado para a facção de Lucas e nomeasse o terceiro filho como seu sucessor, ao assassinar seu pai e transformá-lo em um fantoche morto-vivo. Ele colocou os olhos em Luciliano, um aventureiro trabalhando sozinho sem formar um grupo ou encontrar companheiros para criar o Live Dead. Claro que Luciliano não queria se envolver em tal conspiração, mas foi sequestrado e ameaçado sem ter escolha, então fingiu fazer o que lhe era exigido. Mas ele secretamente usou um rato Live Dead como seu familiar para encontrar ajuda, e a conspiração do terceiro filho foi interrompida antes de começar e os envolvidos foram presos. Mas eu também fui preso, explicou Luciliano. Aquela nobre família parecia querer fazer como se o incidente nunca tivesse acontecido. Fui levado do lugar, fui levado direto para a prisão e depois enviado para cá como escravo do crime. Graças ao colar de escravo não posso usar magia. Bem, mesmo assim, meus valores de atributos são maiores do que a média das pessoas, então consegui sobreviver até agora, mas, suponho que isso termine aqui. Queria pelo menos um vinho suave, uma sopa quente, uma salada fresca, um pão macio, um prato de peixe com peixe fresco, um prato de carne com pedaços grossos de carne e uma sobremesa antes do fim. Não é uma refeição completa, destacou Vandaliel. O rosto oval de Luciliano havia emagrecido, tornando-o ainda mais miserável, mas seu pedido era bastante extravagante. Era possível que ele se desse inesperadamente bem com Vandaliel. Conteúdo patrocinado. Então, Vandaliel-sama, você vai matá-lo? Eleonora perguntou. O que devo fazer? Vandaliel se perguntou, parecendo perturbado. Luciliano era um homem com uma relação bastante peculiar com Vandaliel. Ele não era um aliado, então não havia razão para Vandaliel ajudá-lo assertivamente. Se ele tivesse que decidir, ele era mais um inimigo. Mas Vandaliel não sabia responder se ele era alguém que valia a pena matar nessa situação. Para Palvina, que não estava presente, Luciliano era o homem que manipulou o corpo de sua vida anterior sem permissão e o transformou em brinquedo de um nobre orc, mas ele não foi o responsável direto por sua morte e Palvina não deu nenhum sinal de odiando-o depois de renascer. Na verdade, ela não tinha esquecido disso. Mas se Vandaliel o deixasse ir para cá, havia uma grande chance de vazar informações sobre o que havia acontecido nessa mina. No entanto, Vandaliel relutou em matá-lo. Ao contrário dos escravos criminosos que haviam sido criminosos malvados, Luciliano não era uma pessoa má, nem Vandaliel guardava rancor pessoal contra ele. Considerando os detalhes de como ele se tornou escravo, Vandaliel realmente sentiu uma considerável simpatia por ele. Acho que vou tentar perguntar primeiro a Palvina, decidiu Vandaliel. Ele reservaria o julgamento por enquanto até perguntar a Palvina se estava tudo bem para ele trazer Luciliano de volta a Talochein. Depois disso, Vandaliel acordou os nobres e soldados na mina e os reuniu em um só lugar. Tudo bem se seus membros caírem ou suas cabeças se quebrarem em pedaços, mas por favor, tente não esmagá-los completamente.
Ah, mas não há problema em transformá-los em pasta, disse ele. Suas palavras de som perigoso foram dirigidas não aos indivíduos conscientes, mas paralisados, atrás dele, mas aos novos habitantes de Talochein, que respiravam ruidosamente pelo nariz com porretes, pás e picaretas nas mãos. Vê, seu bastardo. O que você está planejando fazer? Exigiu uma voz particularmente grande entre os incontáveis pedidos de misericórdia. Uma execução pública, respondeu Vandaliel. Não brinque comigo, a voz gritou de volta. Vandaliel achou isso bastante desagradável. No entanto, essas seriam as palavras finais das pessoas que estavam prestes a serem executadas de forma horrível. Seria imaturo pensar mal deles por terem gritado comigo, pensou Vandaliel enquanto se virava. Sou o Visconde Besser, aquele a quem foi confiada a gestão desta mina por Sua Excelência o Duque. Eu protesto firmemente contra este tratamento injusto. Gritou o Visconde com a boca tão aberta que parecia que todo o rosto era apenas uma boca. Vandaliel lançou-lhe um olhar perplexo. Tratamento injusto, você diz. Isso não é normal? O Visconde e seus soldados fizeram coisas que Vandaliel hesitaria em dizer em voz alta. As posições simplesmente foram invertidas agora, então isso era normal, não era? Na verdade, eles morreriam em 10 minutos sem serem submetidos ao mesmo tratamento, então eles não tiveram sorte? Não se engane. Eu sou um nobre, exclamou o Visconde. Quero dizer, eu sei disso. Isso é relevante? Perguntou Vandaliel. Ele havia explicado a situação para o Visconde e seus homens. Ele tinha a sensação de que fazer isso em vez de matá-los sem que eles soubessem de nada permitiria que ele os transformasse em mortos-vivos mais fortes. Seu desgraçado. Mesmo na guerra, é de bom senso levar os nobres como prisioneiros sempre que possível e dar-lhes tratamento adequado ao seu status. Você nem sabe disso? Gritou o Visconde. Não, eu não estava. Desculpe. Vandaliel, tendo aprendido algo novo, anotou mentalmente as palavras do Visconde. Se ele se tornasse um aventureiro, poderia ter oportunidades de participar de guerras, então era bom que ele pudesse aprender esse conhecimento comum desde o início. Farei isso da próxima vez, disse ele. Não faça isso agora, perguntou o Visconde. Você acha que pode se safar me matando? Acho que vou me certificar disso, disse Vandaliel. Não tem como você conseguir. Eu sou um nobre, se você fizer tal coisa, todas as criaturas de baixo nascimento serão condenadas à morte. Meu reino colocará seu prestígio em risco para caçar aqueles que matam nobres e acabam com suas vidas sem piedade. Gritou o Visconde Besser. Os rostos de alguns dos titãs ex-escravos ficaram pálidos de medo com suas palavras. Eles começaram a baixar as armas em suas mãos. Essa era a diferença entre plebeus e nobres no mundo de Lambda. Nem a vida de todos era igual. As vidas dos nobres e da realeza eram claramente mais preciosas. Isso era de conhecimento comum. Você entende agora, seu pirralho vulgar? O Visconde Besser gritou com Vandaliel, o atual rei de Talochein. Nesse momento, uma crescente sede de sangue vinha de Borcos e Eleanora, mas Vandaliel ergueu a mão para acalmá-los. O importante aqui não era lidar com o fato de ter sido insultado pelo Visconde, mas fazer com que os novos cidadãos de Talochein reconhecessem seu poder. Se ele confiasse demais em Borcos e nos outros, alguns poderiam mudar de ideia e decidir que não poderiam segui-lo afinal. E se os escravos criminosos não o levassem a sério, isso causaria problemas mais tarde no futuro. Todos, por favor, venham aqui, disse Vandaliel. Ok. Pensando que deveria mostrar seu poder, Vandaliel convocou Levia e os outros fantasmas e transferiu mana para eles. Ele olhou para Mina, a pequena montanha que se projetava da superfície da terra, a pequena montanha que tinha cerca de 500 metros de altura, barragem de destruição da prisão da chama cadáver. Surgiram pequenas chamas como incontáveis vagalumes. Mas no momento seguinte, eles se transformaram em um número incontável de crânios feitos de chamas negras. Os crânios cacarrejaram enquanto inundavam em direção à montanha para a qual Vandaliel apontava. Conteúdo patrocinado. A visão resultante era assustadora de se ver. Mais de 100 chamas em forma de caveira cravaram seus dentes na montanha rochosa. As pedras duras tornaram-se quebradiças e quebraram, queimaram e desmoronaram. Esse processo continuou sem parar e diante dos olhos de todos, a forma da montanha mudou conforme foi arrancada da terra. Houve um barulho estrondoso quando as pedras caíram da montanha, mas até isso foi apagado pela magia de Vandaliel. Cagaroto, a montanha vai desaparecer, disse Borcos. Ah, você está certo.
No momento em que Borcos o parou, a montanha havia sido reduzida a 2/3 de seu tamanho. Não era uma montanha tão grande para começar, mas essa demonstração de poder fez não apenas o Visconde anteriormente animado e seus soldados, mas até mesmo os ex-escravos olharem de boca aberta. Eleanora e os outros também ficaram perplexos. Até Pet, cuja cabeça se projetava do cabelo de Vandaliel, congelou. Até agora, nenhum dos feitiços do atributo morte possuía a capacidade de destruir fisicamente seus alvos. No entanto, ao adquirir a habilidade Dead Spirit Magic e ter Levia e os outros disponíveis para uso, Vandaliel agora poderia realizar as mesmas coisas que a magia de atributo de fogo. Eleanora e todos os outros estavam vendo Mana de Vandaliel exibir seu verdadeiro potencial pela primeira vez. Bokshan, não seria mais rápido simplesmente invadir o Artner do Shi? Sam sugeriu. Sam, é impossível porque Heinz está aqui, disse Vandaliel. Além disso, se eu fizer isso, significaria lutar contra os outros ducados e até mesmo contra o Império Amid, não é? Bem, suponho que sim, disse Borcos. Não importa o quão forte o garoto seja, ele é apenas uma pessoa. Se aventureiros de classe A e forças de elite de todas as nações atacassem vários lugares ao mesmo tempo, resistir seria impossível. Como ele disse, havia muitas pessoas neste mundo capazes de fazer o que Vandaliel acabará de realizar. E no final, uma montanha é apenas uma montanha, disse Vandaliel. Não se move. Um aventureiro de classe B ou A seria capaz de evitar esse ataque. Ao contrário das montanhas, as pessoas podem ser equipadas com todos os tipos de itens mágicos e possuir habilidades. Corpse Flame Prison Destruction Barrage não era preciso em seu alvo, então não seria difícil para um super-humano sobreviver a ela, embora as pessoas comuns simplesmente se transformassem em cinzas. É verdade que as coisas provavelmente dariam certo comigo, Vigaro, Eleanora Joushan e os outros, mas Borcos olhou para a montanha desmoronada. Normalmente, eles teriam que fugir dos destroços que caíam, mas Vandaliel até destruíra os destroços. Ele até apagou o ruído, o que fez com que parecesse menos real, mas se não tivesse feito isso, muitas pessoas provavelmente teriam perdido a consciência. A propósito, foi realmente bom destruir a mina? Perguntou Borcos. Não é um problema, respondeu Vandaliel. Eu pretendia destruir a mina desde o início para erradicar o suprimento de recursos minerais do Ducado de Artner. Ele se virou para encarar os ex-escravos. O que quero dizer é que tenho poder, então a retaliação dos nobres não é algo a ser temido. Você não concorda? Ele perguntou a eles. Os ex-escravos permaneceram estupefatos por um momento antes de recuperarem seus sentidos. Nunca vi um feitiço tão bom. Esse é quem vai ser o nosso rei? Se nosso rei é tão forte, então não é verdade que não precisamos temer os nobres desta nação? Isso mesmo, mesmo que o Ducado de Artner e outros ducados, mesmo que o rei envie um exército, eles serão comidos como aquela montanha e nem mesmo deixarão cinzas para trás. Se essa pessoa for nosso rei, então nem perderemos para o Império Amid, não seremos mais expulsos de nossa terra natal. A força voltou aos seus olhos e as armas que haviam sido abaixadas anteriormente foram levantadas mais uma vez. Na verdade, eram o Visconde e seus homens que agora estavam mortalmente pálidos. Depois de ver a magia do espírito morto de Vandaliel, eles agora estavam perfeitamente cientes de que a família Artner que eles conheciam seria capaz de fazer algo sobre o meio-vampiro diante deles que se autodenominava rei. Espere. Se nos poupar. Não, pelo menos a mim, pago-te o que quiseres, disse o Visconde. Seu pedido de misericórdia levou os soldados a implorar por misericórdia também. Vê, Visconde-sama, tenho mulher e filhos, por favor, poupe minha vida. Eu não matei ou estuprei ninguém. É verdade, por favor acredite em mim. Posso ganhar dinheiro de outras maneiras, então realmente não me importo com isso, disse Vandaliel. Estuprar os outros quando você tem uma esposa e um filho não é bom agora, não é? E você, o último, não deveria contar mentiras tão fáceis de descobrir. Todas as tentativas dos soldados foram inúteis. Já deixei de fora aqueles de vocês que simplesmente trabalhavam normalmente sem prejudicar, matar ou estuprar escravos desnecessariamente, disse Vandaliel. Aqueles que ele considerou não serem ruins o suficiente para merecer a morte foram reunidos em um lugar separado. Havia um velho soldado que se manteve fiel à esposa e aos empregados trazidos pelo Visconde, como empregadas domésticas e cozinheiras, cerca de 10 pessoas no total. Eles não eram pessoas particularmente virtuosas,
nem nutriam profunda compaixão pelos escravos, mas hesitavam em matar. Vandaliel estava planejando trazê-los de volta para Talosheim como escravos, vigiá-los por um tempo e então, se eles parecessem bem, ele os libertaria para se tornarem cidadãos livres. Ele detestava matar sem sentido. Ele não pensaria em matá-los a menos que fosse necessário. O incidente em que ele teve uma única moeda de prata roubada dele no mercado nem ficou em suas memórias. Mas quando havia um motivo para matar alguém, ele acreditava que essa pessoa sempre deveria ser morta. O Visconde e seus homens eram os que mereciam morrer. Agora então, como parte de meu dever como rei Eclipse de Talosheim, cumprirei sua sentença, declarou Vandaliel. O grito de guerra de Gofer e do resto dos titãs, que estavam armados com as armas que escolheram, combinado com os gritos do Visconde e seus homens em um coro agradável. Os gritos diminuíram gradualmente, mas a sensação agradável e os sons de carne sendo esmagada e ossos sendo quebrados acalmaram o coração de Vandaliel e o cheiro forte de sangue estimulou sua fome. Agora então, devemos deixar este lugar para a princesa Levia e os outros enquanto nos preparamos para comer? Tenho certeza que todo mundo quer encher a barriga, disse Vandaliel. Tenho certeza de que Saria e os outros terminaram os preparativos na cozinha. A propósito, o que eles estão fazendo? Levia perguntou. Conteúdo patrocinado. Na cozinha, havia suprimentos de comida fornecidos pelo mercador viajante. Os escravos foram forçados a comer alimentos semelhantes aos que normalmente dariam ao gado ou plantações semelhantes a nabos que cresciam mesmo em terra seca, que eles cultivavam na aldeia dos escravos. Mas hoje Vandaliel pretendia preparar-lhes comida feita com os ingredientes que os soldados comiam. Vandaliel e os outros acharam esses ingredientes bastante estranhos, no entanto. Sam e os outros trouxeram outros ingredientes aqui para nós, então vamos usá-los também para fazer um ensopado, disse Vandaliel. Oh, ensopado de miso? Isso é bom, disse Borcos. Não havia laticínios disponíveis, então o ensopado continha miso para dar um sabor mais profundo. Foi um bom exemplo de um prato caseiro de Talosheim. Se houvesse carne fresca e não seca, eu também teria considerado um churrasco, disse Vandaliel. Vandaliel-sama, tenho que questionar esse sentimento, disse Eleanora. Parecia que ela era a única a ter notado que comer carne grelhada seria difícil depois de ver os cadáveres queimados. Os níveis das habilidades de magia do espírito morto e comando aumentaram. Por favor, permita-me chamá-lo de mestre. Não. Tendo visto a magia do espírito morto, Luciliano implorou a Vandaliel que o aceitasse como aprendiz. Vandaliel se perguntou o que Luciliano tinha em mente. Duvidava que tivesse alguma técnica que pudesse ensinar a Luciliano. Não me importo de continuar escravo, disse Luciano. Por favor, me ensine suas técnicas supremas. Ele é um homem bastante promissor, disse Eleanora. Parecia ter gostado de Luciliano. Ela provavelmente estava feliz com a maneira como ele olhava para Vandaliel como se o adorasse. Bem, ensinar os outros em vez de ser ensinado também será uma boa experiência, disse Borcos. Eu não acho que ele será capaz de fazer as mesmas coisas que você, garoto. Ele terá diferentes afinidades mágicas. Palvina Chan esqueceu e não se importa, então não está bem, disse Rita. Teremos pelo menos outro funcionário civil. Bem então, eu vou te ensinar. Mas o que estou usando não é magia de atributo de vida, então você não deve ter muitas esperanças, disse Vandaliel. Eu ficaria mais surpreso se você me dissesse que é o mesmo atributo de magia que o meu, disse Luciliano. Parecia que a barragem de destruição da prisão de chama cadáver não poderia ser confundida com magia de atributo de vida. De qualquer forma, Vandaliel agora tinha um novo aprendiz. Depois disso, Vandaliel e os outros permaneceram por 2 dias no que era agora uma antiga mina de escravos. Na verdade, o túnel subterrâneo havia desabado e se transformado em cemitério. Durante esse tempo eles fizeram vários preparativos, Gofer e os outros titãs reuniram um pouco de resistência e espírito, e Vandaliel realizou exames físicos neles. Como haviam passado longos anos sendo explorados como escravos, havia alguns que não tinham forças para fazer a viagem até Talosheim. Certamente estariam acima do limite para Vandaliel levá-los até lá. Como resultado, Vandaliel precisava criar carruagens e golems em forma de cavalo, semelhantes aos cavalos de barro nos livros didáticos da Terra, com transmutação de golem. As carruagens em Lambda não têm suspensão, tem? Disse Vandaliel. Sam também não os tem, embora não trema por causa de sua habilidade. Bokshan,
Por que você está falando sobre pensões? Perguntou Rita. Naturalmente, molas e bobinas não foram inventadas no Lambda. Tábuas e postes foram colocados juntos em uma estrutura para reduzir o choque, mas não havia molas de metal. Então Vandaliel os criou e os adicionou às suas carruagens. Ele seria capaz de testar a ideia que tinha pensado imediatamente, então suas habilidades de transmutação e carpintaria de Golem estavam comemorando. Você possui a técnica de um artesão de carruagem, Sua Majestade? Mas ainda assim a tecnologia do mundo progrediu de onde estava há 200 anos, quando estávamos vivos, comentou Levia. Não, Levia-sama, isso é algo que o próprio garoto inventou, disse Borcus a ela. Na verdade, porém, Vandaliel não havia inventado as molas. Ele simplesmente reutilizou seu conhecimento da Terra e da origem para reproduzi-los. Você pode me elogiar mais, disse Vandaliel. Ele ficou feliz em ser elogiado, então não demonstrou modéstia. Embora ele estivesse usando seu conhecimento anterior, eram suas próprias habilidades e magia que reproduziam a tecnologia, então Vandaliel considerou isso uma conquista sua. De qualquer forma, as patentes na Terra e no Origin não significavam nada no Lambda. Seria perfeito com alguns pneus Golem, mas aqueles foram feitos apenas endurecendo um pouco de borracha? Vandaliel se perguntou. Os pneus seriam convenientes de várias maneiras, então ele tentaria fabricá-los quando voltasse. E assim, Vandaliel reverteu o envelhecimento dos titãs enquanto lhes dizia que estava realizando exames físicos. Eles haviam desperdiçado 200 anos de suas vidas. Este era um serviço que ele estava prestando a eles para que pudessem viver o suficiente para compensar isso. Conteúdo patrocinado. Vandaliel obteve a permissão deles, embora de forma indireta, então provavelmente estava tudo bem. Esta massagem, as pessoas já te disseram que depois se sentem mais jovens? Eu me sinto 100 anos mais jovem, sério. As coisas estavam indo assim. Vandaliel não conseguiu completar a tarefa para todos eles em 2 dias, então planejava fazer o resto ao longo do caminho. Isso também funcionou como um treinamento para sua reserva de mana, então estava matando 2 coelhos com uma cajadada só. E então ele usou os ossos de monstro que Borcus e os outros trouxeram para criar uma isca de mortos-vivos. Eu tenho uma compreensão completa de titã e esqueletos humanos. Usar a transmutação do Golem para mudar as formas dos ossos dos monstros para disfarçá-los como esqueletos de titãs é simplesmente um trabalho pesado para mim, explicou Vandaliel. É um trabalho pesado? Eu tenho que fazer muitos deles, então é apenas problemático. A propósito, Vandaliel usou decomposição nos horríveis cadáveres do Visconde e seus homens para fazê-los apodrecer, juntar seus ossos quebrados e criar esqueletos. Com isso, mesmo que o povo do Ducado de Arkner percebesse que algo estranho havia ocorrido na mina, eles simplesmente assumiriam que alguém matou todos aqui e que todos os soldados e escravos se transformaram em esqueletos. Eles não pensariam que os escravos haviam sido resgatados. Depois de terminar todos os preparativos, todos se dirigiram para Talosheim. Você adquiriu o título Santo Filho da Vida. O nível da habilidade carpintaria aumentou. Nome, Eleanora. Classificação, 9 raça. Visconde vampiro nascido nobre nível, 47 trabalho. Princesa subordinada da guerra nível do trabalho. 27 histórico do trabalho, escravo, servo, aprendiz de mago, aprendiz de guerreiro, mago, usuário do olho demoníaco, guerreiro vassalo idade, 10 anos idade, 20 anos na época da transformação do vampiro, 30 anos no total, habilidades passivas, autoaprimoramento, subordinação, nível 6, level up, força sobre-humana, nível 6 regeneração rápida, nível 4 level up. Resistência a efeitos de status, nível 6 intuição, nível 4 level up. Corrupção mental, nível 3 automático recuperação de mana, nível 5 subir de nível. Detectar presença, nível 4 subir de nível. Resistência à luz solar, nível 4 subir de nível. Fascínio, nível 1 novo. Habilidades ativas. Mineração, nível 1 magia de atributo de tempo, nível 5 magia de atributo de vida, nível 5 magia sem atributo, nível 2 controle de mana, nível 3 sugador de sangue, nível 4 novo, esgrima, nível 4 level up, luta desarmada técnica, nível 3, level up, passos silenciosos, nível 4 roubo, nível 1 tarefas domésticas, nível 3, level up. Técnica de escudo, nível 3, level up. Técnica de armadura, nível 3,
Level Up. Ultrapassar limites, nível 3, Level Up. Revogação de canto, nível 2, Level Up. Habilidades únicas, Charming Demon Eyes, nível 7. Explicação do trabalho. Princesa de guerra subordinada a um trabalho que pode ser adquirido por uma mulher que nasceu na nobreza ou anteriormente ocupou um determinado status social, mas atualmente é subordinada a outra pessoa. Dependendo da nação, possuir mulheres guerreiras com este trabalho é um grande símbolo de status. Não é incomum que nobres e membros da realeza os negociem por preços altos. Muitos haréns contêm várias escravas que possuem, ou são forçadas a possuir, este trabalho e atuam como guardas. Este trabalho fornece bônus para habilidades relacionadas ao combate, mas também fornece bônus para as habilidades de sedução e fazer amor. No caso de Eleanora, o pré-requisito de nascer na nobreza é cumprido pelo fato de ela ser uma vampira nobre. Conteúdo patrocinado.